Oi, gente. Retomando aqui as atividades do segundo semestre, talvez não da forma que a gente gostaria, mas da forma que é possível e segura no momento. A gente ainda continua, pelo menos por todo o mês de agosto, nesse formato em EAD e esse formato, né, de educação, ele exige de nós e principalmente de vocês, estudantes, uma disciplina muito maior, né? Eu já tinha dito isso outras vezes no primeiro semestre, mas vou fazer questão de reforçar agora no início do segundo. Vocês não vão ter os professores, vocês não vão ter a Dora, vocês não vão ter os coordenadores mandando vocês entrarem para a sala, mandando abrir o caderno, mandando fazer a atividade. Então, isso exige uma disciplina pessoal muito grande. É importante que vocês façam as atividades diariamente, que entrem no site, que copiem as listas, que assistam às aulas, que façam isso mesmo diariamente, seguindo ali o horário que vocês têm, porque senão fica muita coisa acumulada, depois é possível que vocês não consigam atualizar isso, pelo menos não com a mesma qualidade, né? Não com o mesmo rendimento do que se vocês estivessem fazendo cotidianamente. Então, tenham essa consciência, né? Tentem adquirir essa disciplina e fazer as atividades diariamente, que isso vai ser muito importante para o aprendizado de vocês. Esse ano está sendo um ano desafiador, mas assim, com determinação a gente vai conseguir resultados talvez até melhores do que se a gente estivesse no formato presencial, porque vocês têm a possibilidade, a flexibilidade de fazer o seu melhor horário, de estudar quando você está mais bem disposto, né? De rever as aulas, né? Numa aula presencial, quando você tem uma dúvida, você não tem como rever, a menos que você peça para o professor, e muitas vezes alunos por timidez não pedem. Então vocês têm, se por um lado exige uma disciplina maior, por outro lado vocês têm mais recursos, então aproveitem esses recursos. Na semana passada eu já deixei uma lista de revisão sobre o conteúdo de cálculo estequiométrico, tá? Foi o mesmo texto que eu já tinha dado no primeiro semestre, mas questões diferentes. Outras questões. Então, 5 questões de revisão. É importante que vocês façam essas questões do caderno. Essa já é a primeira atividade do segundo semestre. E hoje a gente vai começar com matéria nova, já referente ao terceiro bimestre mesmo, que é o conteúdo de cinética química. Cinética química é um conteúdo bem tranquilo, não tem conta, não tem cálculo, não tem matemática, é um conteúdo bem conceitual, bem teóricozinho mesmo, bem tranquilo. É assim, para começar o segundo semestre de boa, tá? Bem tranquilo. Vocês vão ver que é bem básico mesmo, vai ser tranquilo. Cinética química tem a ver com a velocidade das reações. Quando eu falo velocidade, eu não estou falando velocidade, estou falando tempo que leva para acontecer. Pode ser rápido ou pode não ser. Então, vamos imaginar o seguinte: o enferrujamento de um prego e a explosão de fogos de artifício. São dois exemplos de reação química. As duas são reações químicas e elas têm isso em comum, esses dois fenômenos. Os dois são reações químicas. E o que eles têm de diferente? Por exemplo, o tempo que leva para acontecer. O tempo que um prego leva para sofrer o processo de oxidação é bem maior que o tempo que os fogos de artifício levam para explodir. Então, esse exemplo que eu dei é um exemplo extremo para mostrar para vocês que reações diferentes acontecem em tempos diferentes. E é isso que a gente vai começar a ver aqui com cinética química. Então, olha só, antes da gente falar propriamente da velocidade das reações, vamos lembrar de conceitos relacionados com o fenômeno reação química. O que é uma reação química? É a conversão de reagentes em produtos, ou de um reagente em mais de um produto, ou de 2 reagentes em um único produto, mas enfim, reagente convertendo em produto. Para que uma reação química aconteça, ela precisa, ela acontece por meio da quebra de ligações químicas nos reagentes e da formação de novas ligações químicas nos produtos. Mas olha só, antes disso, o
que vocês têm aqui é um gráfico que ele tem. O caminho da reação é o tempo em função da energia. E essa energia em quilojoules por mol. Então, olha só, a gente tem a diferença energética entre reagentes e produtos é o ΔH, isso vocês já sabem. Diferença de entalpia, variação da entalpia. É a diferença da energia é a diferença energética entre reagentes e produtos. O que vocês não sabiam e vão saber agora é que para que os reagentes se convertam nos produtos, mesmo que os produtos tenham uma energia menor que os reagentes, antes dos reagentes se converterem nos produtos, existe uma elevação da entalpia dos reagentes, para depois essa energia diminuir. É como os reagentes eles precisam absorver uma quantidade de energia primeiro e depois essa energia ela diminui caso a reação seja exotérmica, né? Produtos têm energia menor que os reagentes. Por que isso aqui acontece? Porque os reagentes eles não se convertem direto nos produtos, eles passam por uma fase intermediária que é o complexo ativado. Então, olha só, os reagentes não se chocam, não se colidem para dar origem aos produtos. Então, quando existe no momento desse choque, antes dos reagentes se converterem nos produtos, eles se tornam um complexo ativado, que é a colisão, o resultado da colisão de duas moléculas dos reagentes. Esse complexo ativado tem sempre uma energia maior que a entalpia dos reagentes. E essa energia, a diferença entre a energia do reagente e a energia do complexo ativado, quer dizer, a energia necessária para o reagente se converter no complexo ativado, a gente chama de energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia necessária para a reação acontecer. É a energia que vai fazer o reagente se converter no complexo ativado. Esse complexo ativado é uma fase intermediária entre o reagente e o produto. Depois, o complexo ativado se converte nos produtos. Tá? Então, isso aqui é importante de vocês saberem. A gente explica a ocorrência de uma reação química por meio da teoria das colisões. O que é a teoria das colisões? É o que explica como que os reagentes se convertem nos produtos. Então, para o reagente se converter nos produtos, uma molécula de reagente tem que se chocar com outra molécula de reagente. No momento desse choque, a gente tem a formação do complexo ativado. Para que esse complexo ativado aconteça, se forme, esse choque precisa acontecer com uma energia e precisa acontecer com uma geometria adequados. Então, ó, nem todo choque gera complexo ativado. Dependendo se a molécula se chocar numa geometria que não seja favorável, então, vamos imaginar dois reagentes que se chocam, dando origem a produtos diferentes. Se esse choque acontecer numa geometria que não é favorável, esse choque não vai ser o choque efetivo, quer dizer, não vai dar origem ao complexo ativado. Cada reação tem uma geometria que é apropriada para a formação do complexo ativado. Então, as moléculas estão o tempo todo se chocando, se colidindo, mas nem todo choque é efetivo, nem todo choque gera o complexo ativado. E às vezes, vamos supor que a geometria adequada é essa, mas se o choque não acontecer com a energia também adequada, precisa de uma energia e uma geometria adequados para você ter a formação do complexo ativado que vai dar origem ao produto. Então, olha só, quanto mais choques acontecerem, maior a possibilidade de você ter choques efetivos, certo? O que determina a velocidade de uma reação é a quantidade de choques que acontece por minuto, ou por segundo, ou por fração de tempo. E a ocorrência desses choques pode variar em função de 4 principais fatores que a gente vai ver aqui: pressão, superfície de contato, temperatura e a presença de um catalisador. O que é a pressão? É a força exercida pela atmosfera em um determinado sistema. Então, imagina que você tem um sistema aberto,
e a reação está ali acontecendo. A pressão dentro desse sistema aberto vai ser a pressão do ambiente, que no nosso caso é aproximadamente 1 atm. Agora, imagina que você tem uma reação acontecendo num sistema fechado e que você diminua o volume desse sistema. Quando você diminuir o volume do sistema, o que você está fazendo? Você está, então, aos poucos você tem aqui as moléculas dentro de um sistema fechado. Se você diminui o volume, você diminui o espaço interno, então você faz com que as moléculas se aproximem. Quanto mais próximas as moléculas estiverem, mais vezes elas vão se chocar. Então perceba que o aumento da pressão diminui o espaço, diminui o volume, a diminuição do volume diminui o espaço entre as moléculas e isso aumenta a quantidade de choques. Então, quanto maior for a pressão, maior vai ser a velocidade de uma reação. Se eu tenho uma reação acontecendo no sistema fechado e eu quero aumentar a velocidade dessa reação, eu aumento a pressão, eu vou aumentar a velocidade da reação. Por quê? Eu vou diminuir o volume, diminuir os espaços entre as moléculas e aumentar a quantidade de choques. Uma outra coisa, um outro fator, né, que interfere na velocidade das reações é a superfície de contato. Imagina um comprimido de Sonrisal e imagina esse mesmo medicamento, só que na versão em pó, naquele sal de fruta. Se eu tiver a mesma quantidade de medicamento no comprimido e a mesma quantidade de medicamento, só que em pó, qual que vai dissolver mais rápido? O que está na versão em pó. Porque em pó você tem uma maior superfície de contato, quer dizer, você tem mais partículas em contato umas com as outras, então você tem uma quantidade maior de choques. Isso vale tanto para reações químicas quanto para processos físicos, tá? Por exemplo, é mais fácil dissolver o sal refinado do que o sal grosso, porque no sal refinado a superfície de contato é maior. O que pega fogo mais rápido? Um carvão, um pedaço de carvão ou carvão em pó? Carvão em pó, por causa da superfície de contato. O que queima mais rápido? A serragem ou uma tora de madeira? A serragem queima mais rápido, porque tem maior superfície de contato. Então, como que é recapitulando, né? Como que a superfície de contato interfere na velocidade da reação? Quanto maior a superfície de contato, mais partículas eu vou ter em contato umas com as outras, mais choques eu vou ter ao mesmo tempo, então maior é a possibilidade de você ter um choque efetivo. A temperatura. O que é a temperatura? É o estado de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação das partículas. Então, também o aumento da temperatura provoca maior agitação das partículas mais agitadas se chocam mais vezes, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. E por último, a presença de um catalisador. Catalisador é uma substância que ela vai fazer o seguinte, ela não é, o catalisador não é o reagente, ele não participa da reação. O que o catalisador faz? Existem reações que na presença de determinadas substâncias tem a energia de ativação diminuída. Então o catalisador ele vem aqui e ele diminui a energia de ativação. Com a energia de ativação menor, quanto menor for a energia de ativação, mais rápida é a reação. Então, exemplos de catalisadores. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, talvez alguns de vocês já ouviram falar sobre catalisador que tem no escapamento dos carros. O catalisador que tem no escapamento do carro é uma substância que acelera o processo de conversão da reação do gás carbônico. Os catalisadores são substâncias que fazem com que os gases que são produzidos na queima do combustível causem menos poluição. O catalisador, você não precisa abastecer o escapamento do carro. Por quê? Porque o catalisador não é consumido durante a reação. Ele só proporciona um caminho. O catalisador ele é como se ele mostrasse para a reação um atalho. Por exemplo, ela precisa fazer esse caminho aqui para acontecer, mas aí o catalisador vai lá e mostra um atalho para ela, um caminho mais rápido. Outro exemplo de catalisadores são as enzimas digestivas. Por exemplo, a amilase
é a enzima que a gente tem que quebra o amido. Essa enzima não participa da reação, ela não é consumida durante a reação, ela só faz a reação de degradação do amido acontecer mais rápido. Então, as enzimas digestivas, elas auxiliam no processo de digestão. E um outro exemplo é a reação de decomposição da água oxigenada. A água oxigenada, que tem essa forma aqui, ó, H2O2, em contato com o oxigênio, se converte em água e gera gás oxigênio. Essa reação não está balanceada, tá? Eu não vou fazer isso agora porque esse não é o objetivo. Mas, ó, água oxigenada na presença do oxigênio, né? Ela reage com o oxigênio e produz água mais gás oxigênio. O sangue é um catalisador dessa reação aqui, ó. O sangue acelera essa reação e faz ela acontecer muito mais rápido. É por isso que quando você coloca água oxigenada num ferimento que tenha sangue, você observa até uma efervescência, é a produção exagerada, acelerada do oxigênio, porque a água oxigenada se converte em água e em oxigênio. Só que isso, se você deixar, acontece espontaneamente, mas é uma reação lenta. O sangue catalisa essa reação, faz com que ela aconteça muito mais rápido. Por isso que quando a água oxigenada entra em contato com o sangue, ela tem essa aparência de efervescência, porque é uma produção acelerada de oxigênio dessa reação que tem a sua velocidade aumentada em função da presença do sangue, que é um catalisador dessa reação. Ok? É isso, tranquilo. Cinética química, velocidade das reações, os fatores que afetam a velocidade da reação, por que algumas reações acontecem mais rapidamente e outras mais lentamente. Foi isso. Tem um texto, um resumo com tudo isso que eu expliquei no site da escola e uma lista de exercícios com questões para vocês responderem. Importante, não entendeu, teve dúvida em algum momento, volta o vídeo, vai lá naquela parte que eu falei, assiste de novo. Leia o texto para fazer as questões. E se tiver dúvida, eu atendo no EO às terças e sextas, das 15 às 16 horas. Tá certo? Bons estudos e até semana que vem.